E aí, sexto ano, então, para nossa aulinha de hoje, hoje a gente não vai corrigir atividade, certo? Hoje a gente vai para conteúdo, certo? Hoje a gente vai falar sobre hidrosfera e atmosfera, certo? Então, vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá, vou ficar mais preto, vou botar a minha cara de fala aqui, fica melhor, certo? Expandir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vai começar pela hidrosfera. Okay? Hidrosfera é a camada de água da Terra. Então, toda a água que a gente encontra na Terra vai estar aí presente na hidrosfera, certo? Então, essa água ela vai ser distribuída da seguinte maneira. Deixa eu ficar para cá. Melhorou, né? Essa água ela vai ser distribuída da seguinte maneira. Nós vamos ter 70% da nossa superfície recoberta por água. Lembrem, ela vai estar recoberta por água, certo? Não quer dizer que 70% da terra é água, porque abaixo dessa água você tem solo, você tem substrato, por aí vai, certo? Desses 70%, você vai ter, desses 70%, toda essa água que existe, você vai ter mais de 90% só de água salgada. Vocês sabem que pouquíssimos animais sobrevivem com água salgada, certo? E os restantes, uns 2 a 3%, a gente vai ter de água doce. Dessa água doce, que já é pouca comparada ao restante da água, a gente vai ter ela dividida em dois tipos. Na água congelada, que vai dar uns 70%, e a água líquida, que vai dar uns 30%. Aí lembra, a água, para ela estar disponível, ela tem que ser líquida, certo? É até uma das condições para se é, identificar que um planeta possui capacidade de ter vida, é ter a temperatura de uma água e manter uma água líquida, certo? E dessa água líquida, a gente vai ter 96% de água subterrânea, ou seja, vão estar embaixo dos nossos pés, lá no subsolo, os famosos lençóis freáticos ou aquíferos, e esses 4% que vai ter aí, às vezes é 3%, em alguns cálculos se encontra, você vai ter de água superficial, que é rio, lago, nas chuvas, em lagoas, certo? E por aí vai. E desse tantinho que a gente tem de água, água líquida, boa parte dessa água ela vai ser, boa parte não, uma pequena partezinha, quase 1%, vai ser de água potável, ou seja, uma água que é boa para beber, certo? Então, esse quadrinho está mostrando mais ou menos como é que seria esse cálculo. Esse 1%, quando a gente leva em consideração toda a água que está na Terra, ele vai ser o equivalente a 0,002%, certo? Então, esse tanto que eu marquei aí para vocês é o tanto de porcentagem da água que é potável, que a gente pode consumir sem ter medo de morrer. Não é beber ou morrer, tá? Então, dá para entender por que a gente tem que dar uma importância maior a preservar a nossa fonte de água, principalmente as potáveis, porque é muito escassa comparado ao restante, certo? Mas e daí, professor? Por que a água é tão importante assim? Por que a gente precisa tanto da água? Por que o senhor fala tanto em preservar a água? É o seguinte, primeiro fator, a água é importante para manutenção de temperaturas. No caso aí do exemplo, é a nossa temperatura, a temperatura interna do nosso corpo, mas a temperatura ambiental mesmo, certo? Quando você eleva a umidade, ou tira a umidade do ar, você vai estar influenciando a temperatura daquele local, certo? Pode ser uma temperatura mais agradável, mais amena e por aí vai. Então, as chuvas, por exemplo, quando chove, durante a chuva, você vai ter, na maior parte das vezes, você vai ter o clima ficando mais ameno, a temperatura ficando mais amena, mais agradável, certo? Então, a água é importante regulador de temperatura. Ela também é importante para transportar as coisas, então transporta substâncias orgânicas pelos rios, transporta a vida pelos rios, mas não só isso. Nosso sangue, por exemplo, a maior parte é água. 80% do nosso sangue é água. E aí toda essa água que está correndo nas suas veias vai estar transportando substâncias, transportando células, sais minerais, transportando gases tipo oxigênio, transportando hormônios, transportando nutrientes. É o que para nos manter vivos, certo?
E por último aí, tem mais conceitos além desse, mas não ficar só nesse. A gente também tem importância nas reações químicas, principalmente as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. As reações químicas que nos mantêm vivos. A maior parte delas, para não dizer todas, precisam de água para acontecer. Se você não tem essa água para a reação química acontecer, ela não acontece. Então, por exemplo, digestão. Para a gente digerir o alimento, tem que ter água. A respiração celular, que é a consequência da sua respiração pulmonar, o que acontece dentro da sua célula, precisa de água. Para você produzir proteínas, produzir novas substâncias no seu corpo, você precisa de água, certo? Para os seus hormônios funcionarem, você precisa de água para todas essas reações acontecerem. Então, a água é um elemento vital para a nossa vida. Não só a nossa vida como seres humanos, mas a nossa vida como organismo vivo. Tudo que é vivo vai precisar de água, alguns mais, outros menos, mas ela é uma substância vital. É tanto que a gente consegue passar 7 dias sem se alimentar, mas a gente não passa mais do que 3 sem beber água, certo? A outra camada que a gente vai falar aqui hoje é a nossa atmosfera, ok? A nossa atmosfera, ela é a camada de ar. Então, se ela é a camada de ar, a gente tem que entender qual é a composição desse ar, certo? Então, esse ar ele vai ter uma composição de 70%, 78% desse ar vai ser nitrogênio, uns 21% vai ser oxigênio, e o que sobrar a gente vai ter de outros gases. E aí você vai ter vapor d'água, gás carbônico, monóxido de carbono, todos esses gases poluentes vão estar dentro desse 1%zinho. Em alguns locais você vai encontrar uma proporção até menor. O professor, tem como você encontrar uma diferença nessa quantidade de elementos? Tem. Depende de onde você estiver, depende da quantidade de poluição que você vai encontrar. Depende da altitude em que você vai estar, porque quanto mais alto, menos elementos desse aí você vai encontrar, certo? Então vamos lá, a maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio. A segunda maior parte é oxigênio. A gente não utiliza o nitrogênio. Do jeito que o nitrogênio entra, do jeito que o gás nitrogênio entra nos seus pulmões, ele sai. A gente não absorve nitrogênio pelos pulmões. Agora, a quantidade de oxigênio diminui. Por quê? Porque a gente vai absorver uma parte desse oxigênio para a manutenção da nossa vida, certo? E aí a gente vai ter essa nossa atmosfera, que vai desde aqui, da onde a gente está, até onde estão os satélites, certo? E ela vai ser dividida em 5 camadas. A gente vai ter a primeira camada, que quase não existe mais gás, certo? Que é a camada que a gente chama de exosfera, ou exosfera. É onde ficam os nossos satélites, certo? Abaixo da exosfera, você vai ter um local onde tem muita radiação ultravioleta, muita radiação do espaço mesmo. Você também vai encontrar a ionosfera, certo? Eu já disse que é a ionosfera. Essa camada aí a gente chama de termosfera, a segunda camada, termosfera. Essa camada ela é muito quente por conta de toda essa radiação que entra aí sem filtragem, certo? Nessa camada também tem a ionosfera, que é uma camada de íons, certo? A camada iônica, melhor dizendo, que ela vai ser responsável pelos, pelas ondas de rádio. Então, as rádios só funcionam, ou os satélites de televisivos só funcionam, as antenas parabólicas, por conta dessa camada que a gente encontra em ionosfera. Então, é uma camada natural, certo? As ondas de rádio viajam pelo mundo através da ionosfera. Abaixo da termosfera, a gente vai ter aí ó, a mesosfera. A mesosfera a gente já vai encontrar um pouco de ar, algumas partículas, algumas moléculas de ar, e é aí onde começa, e aí é onde a maioria dos meteoros vão pegar fogo. Porque como eu já tenho moléculas de ar, quando esse meteoro ele entra nessa parte, ele vai se chocar contra essas partículas, vai causar atrito, e esse atrito vai gerar um incêndio, ou a explosão desse meteoro, certo? E aí é onde a maioria dos meteoros ficam, certo? A quarta camada é onde a gente vai encontrar o gás ozônio, ela é a estratosfera. Nessa camada você vai encontrar a nossa camada de ozônio, certo? O gás ozônio, ela forma a camada de ozônio, e essa camada de ozônio
vai nos proteger contra a radiação. E a nossa última camada, eu tenho aí no texto para vocês, vida, né? Essa camada é a troposfera, onde a gente está, onde todos os seres vivos permanecem, certo? Professor, mas a gente não pode chegar nas outras camadas, não? Só se você estiver utilizando um veículo, ou seja, de maneira artificial. De maneira natural, a vida vai se manter aqui na troposfera, onde a gente vai encontrar oxigênio suficiente, onde a gente encontra uma temperatura adequada para sobreviver, onde a gente vai encontrar condições para a vida, certo? E por que, professor, que o ar é tão, que a atmosfera é tão importante? Então, o primeiro elemento, nossa respiração, que a gente, foi a primeira coisa que a gente falou, é de lá que a gente vai tirar o oxigênio para respirar, certo? Segundo, segundo fator, ela serve para aquecer o planeta, porque é na nossa atmosfera que a gente encontra os gases do efeito estufa. E esse efeito estufa, apesar da gente estar piorando ele e aí causando um monte de danos ao nosso meio ambiente, esse efeito estufa é essencial para manter a temperatura da Terra. Então, durante a noite, a gente só não congela por conta do efeito estufa. Terceiro fator, proteção. E aí a primeira proteção é contra a radiação, igual eu falei do ozônio. Então, a nossa atmosfera filtra boa parte da radiação que vem do espaço. Se a gente, por exemplo, conseguisse respirar fora daqui, fora da atmosfera, lá no espaço, a gente iria morrer só por conta da radiação. Tem muita radiação espalhada pelo espaço, tá? Então, nossa atmosfera segura essa radiação, principalmente a radiação ultravioleta, que é bem famosa. E a terceira não, a quarta, no caso aí, né, é a proteção contra meteoros. E eu também já citei no slide anterior, os meteoros, quando eles chegam na nossa atmosfera, eles vão entrar em atrito com o ar atmosférico, e essas moléculas vão acabar gerando atrito e, consequentemente, esse meteoro pega fogo, e aí ele vai evaporar antes de chegar no nosso químico, certo? Então, nossa atmosfera ela é importante para a gente respirar, um lado, importante para a respiração, ela é importante para nos manter aquecidos, ela é importante para nos proteger contra a radiação do espaço e também é importante para nos proteger contra os corpos celestes que entram no nosso planeta, certo? Então, quatro importânciazinhas básicas da atmosfera. Estudem, leiam os seus livrinhos aí. Próxima aula, a gente vai voltar a nos encontrar aqui online, mas continue em casa, se protegendo e protegendo os seus. Se cuidem. Valeu.